Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já estamos quase concluindo o nosso estudo bíblico no livro de Gálatas. E se você ainda não viu os outros vídeos, onde eu explico capítulo por capítulo do livro de Gálatas, eu te convido a assistir, comentar e compartilhar. Vimos no vídeo anterior o capítulo 4, que Paulo explica que os filhos da escrava Agar equivale a ser escravos da aliança feita lá no Monte Sinai, a lei de Moisés. E ser filho da livre Sara é seguir o exemplo de fé de Abraão, é ser nascido segundo o Espírito e estar apto para entrar na Jerusalém que é a de cima, a celestial. Então, aqui no primeiro capítulo de Gálatas 5, deve ser lido como a conclusão do capítulo 4. O primeiro versículo diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que seja obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo chama a atenção daqueles Gálatas dizendo-lhes, olha, cuidado, se vocês estão procurando circuncisão, então vocês devem também cumprir toda a lei. E se vocês estão procurando fazer isso, significa que não entenderam a mensagem do Evangelho, não entenderam que a salvação é pela graça. Eles queriam ser justificados pelo esforço próprio de se circuncidar segundo a lei. Mas em Romanos 3:20, na NVI, diz assim: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo prossegue dizendo em Gálatas 5, do versículo 7 ao 12 assim: Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que o perturbam, quem dera que se castrassem. O texto aqui é muito forte. Paulo está indignado com a postura problemática daqueles que estão procurando a justificação através da lei. Afinal, Cristo nos chamou para a liberdade. Mas, veja bem, é interessante a preocupação de Paulo no texto a seguir. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que é carne? A Bíblia traz 3 significados. Carne é a substância física, que chamamos comumente de carne mesmo. Também pode ser o corpo humano, o homem mortal. Ou então é a natureza pecaminosa. Aqui em Gálatas, Paulo usa a expressão carne para a natureza pecaminosa do homem. É a inclinação para desobedecer a Deus. É aquela tendência da natureza pecaminosa do ser humano de ser egocêntrico e de fazer a sua própria vontade, desconsiderando totalmente aquilo que vem a ser a vontade de Deus. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Interessante que, apesar da inclinação legalistas, eles estavam tendo problemas de comunhão e, enquanto procuravam obedecer à lei, na verdade se esqueceram do essencial, que era amar o próximo como a si mesmo. Então Paulo diz: Olha, é isso que está acontecendo. Essa tendência legalista de vocês, na verdade, está relacionada com orgulho, com a glória humana. Então a guerra está estabelecida. Ou é a vitória do espírito, ou é a vitória da carne. A quem vamos servir? A quem vamos dar o controle da vida? E Paulo prossegue no versículo 16. Por isso digo,
Vivam pelo Espírito e, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. O legalismo, a tendência de querer seguir a lei, é provocada por uma vontade de vencer os desejos da carne, mas não é a solução correta. Por isso, então, o apóstolo Paulo deixa bem claro: o caminho certo é o caminho da vida pelo Espírito. Seguir o legalismo não trará a vitória. E a luta continua, a luta é forte. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora, o que me chama a atenção na carta dos Gálatas é que existe um grupo de judaizantes que queriam fazer a circuncisão e queriam transformar a comunidade cristã em legalista. E, de repente, Paulo começa a falar sobre as obras da carne. Por que isso será, né? Os Gálatas estavam querendo praticar a lei, estavam querendo fazer a circuncisão, mas, ao mesmo tempo, estavam brigando, estavam se desentendendo, estavam odiando uns aos outros. Por esse motivo veio a grande advertência de Paulo: olha, não deixe que a carne tome conta. O texto então prossegue mostrando como é que a gente sabe o que é a manifestação da carne. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São 3 pecados, 3 manifestações ligadas à sexualidade, palavras que dizem respeito ao comportamento sexual que desagrada a Deus. A libertinagem significa comportamento sem freios, absolutamente solto. É cair de cabeça no mundão mesmo, como se diz por aí fora. O versículo 20 diz idolatria e feitiçaria. Aqui são pecados na área religiosa, pecados diretamente contra Deus, que tentam substituir a glória de Deus a uma adoração ou ligação forte com outros deuses ou poderes ocultos. Outros pecados que são ligados ao relacionamento entre as pessoas são relacionados aqui também: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É o tipo de pecado que a pessoa faz contra si mesma. Então, os pecados da carne são pecados contra a própria pessoa, contra o próximo e contra Deus. E Paulo é muito claro: eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pessoas que vivem debaixo do domínio da carne, que estão dominadas por estes pecados, estão mostrando claramente que não encontraram uma vida pelo Espírito. Mas como é que a gente sabe que a pessoa de fato está vivendo pelo Espírito? O fruto do Espírito se manifesta e é claramente expresso no versículo 22. E é interessante que a palavra fruto está no singular e aparece com várias qualidades que esse fruto manifesta. Então, o texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as qualidades de relacionamento com as outras pessoas. E Paulo continua dizendo: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, já que nós estamos em Cristo, nossa carne está crucificada. E tudo o que o capítulo nos diz significa que aqueles que estão em Cristo Jesus têm a sua conversão, que é feita pelo Espírito, têm a obra de Deus que nos dá poder de lutar contra a carne, e a orientação é bastante clara. Se vivermos pelo Espírito, se a vida que temos vem do Espírito, nós devemos andar pelo Espírito. Os Gálatas estavam errados porque haviam começado na alegria, haviam começado no Espírito, haviam começado na graça e agora estavam andando pela carne, pela força própria. Lembre-se, a guerra já começou, a luta continua. O vitorioso pode ser você. Viva pelo Espírito e não dê espaço para as obras da carne.
Por hoje é só. Até mais!